Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, nos últimos vídeos aqui que nós estávamos discutindo aqui, nós estávamos falando sobre o Oriente, né? Então, como é que era a China e o Japão antes da, né? Assim, durante a pré-história, durante a história antiga, e como é que a China e o Japão ele interagiu com os povos do Ocidente, principalmente com o Império Romano. Né? Então, nós falamos um pouquinho aqui de Rota da Seda, da invasão dos mongóis à China, entre outros, né? Entre outras questões. Bem, para não dizer que a história ocidental ela se limita apenas a Egito, a Roma e a Grécia, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dos povos que se desenvolveram na região do Oriente Próximo, um dos povos mais emblemáticos, um dos povos mais subestimados, um dos povos que mais são, né, que mais sofrem com preconceito histórico são os persas, né? Então, não confunda persas com parsas, né? Então, vamos lá. Né? Então, quando nós falamos em persas, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquela imagem do filme 300, né, dos persas serem um vilão da história, porque os gregos eram os portadores da democracia, né, os portadores da civilização, entre outras coisas. Bem, e os persas, eles entram nessa história, né, principalmente por conta do seguinte: os persas, eles formaram um dos impérios mais vastos e um dos impérios mais impactantes da história, né, ocidental, né? O único império que chega a ter o tamanho, né, que compete com pé de igualdade, o tamanho territorial do Império Persa é o Império do Alexandre o Grande. Né? Então, o Alexandre ele consegue formar um império maior do que o Império Persa. Mas nós vamos ver que o Império Persa ele tem algumas particularidades que são muito diferentes do que o Império Macedônico. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, né, sobre o Império Persa e como esse Império Persa ele vai ser fundamental para nós compreendermos, né, principalmente os episódios que nós vamos estudar quando nós vamos estudar a sociedade grega clássica, que são as guerras médicas, né, que é aquela famosa guerra onde, né, nós assistimos o filme 300, né, nós vamos retratar, né, e essa visão como é que os persas foram trazidos para nós. Bem, então, quando nós falamos em persas, então olhando para o mapa, né, o mapa aqui, então este foi o território que englobou os persas no período mais próspero do Império Persa, que foi exatamente desde o Egito até a Índia. Né? Então, passando pela Lídia, pela Mesopotâmia, né, parte dali da região da Palestina, e chegando até ali o Afeganistão, né, o Paquistão e a Índia. Né? Então, como é que o Império Persa ele se formou? Né? Então, nós temos que pensar o seguinte: esses povos, como é que esses povos vão ter uma influência muito grande, né, dentro da história do mundo ocidental? Bem, então, para nós termos uma ideia aqui. Então, o termo persa, né, Pérsia e persa, foram adotados por todos os idiomas ocidentais através dos gregos e vem sendo usado, né, para se referir oficialmente ao Irã. Né? Então, seus habitantes desde 1935. Porém, não só os iranianos são considerados persas, como diversos outros povos que abraçaram a língua e a cultura persa e que também são descritos como persas, né, por fazer parte da civilização, né, antiga que deu início a essa visão dos gregos, né, a partir de nós consolidarmos todo um grupo de seres humanos com um aspecto único, que é a sua língua e a sua cultura. Bem, então, como eu falei lá no Egito, os gregos, eles eram um povo muito curiosos. Então, os gregos, eles viajavam pelo Oriente Próximo e eles vão manter algumas relações comerciais e diplomáticas com esses povos. Um dos historiadores mais impactantes dos gregos, o nome dele é Heródoto. O Heródoto ele vai dizer aquela frase tão ilustre, né, dizendo o seguinte, que o Egito é o berço, né? Então o Egito é um presente do Nilo.
Então, se não houvesse o Rio Nilo, o Egito não existiria como nós temos uma visão de hoje em dia. Bem, então, como eles não sabiam exatamente qual era cada povo, então eles vão dizer o seguinte: todos aqueles que falam aquela língua, todos aqueles que têm aqueles aspectos culturais, são os persas. Né? Tanto é que quando nós vamos falar da guerra que envolveu gregos e persas, nós vamos chamar de guerras médicas, porque dentro do Império Persa existia uma cidade chamada Cidade dos Medos. Então, Cidade dos Medos não é a mesma coisa do que, né, da questão de ser, né, um persa, né, mas eles vão chamar de guerras médicas. Bem, então, quando eu falo em guerras médicas, tem alguns alunos que imaginam uma galerinha de jaleco branco com, esqueci aquele nome daquele equipamento que mede a pulsação do paciente, mas a galera imagina todo mundo com aquele equipamento batendo um no outro. Na verdade, as guerras médicas é porque os atenienses tinham uma relação comercial com os medos, então, como os medos, eles entendiam que faziam parte da Pérsia, então eles vão chamar o seguinte: nós vamos guerrear contra os medos, então, guerras médicas. Bem, então vamos nos aprofundar aqui. Então, o primeiro registro escrito sobre os persas se encontra numa escritura assíria em torno de 834 a.C., que menciona o Parsua, né, que eles tinham sinônimo de persa. Bem, então, quando o Mandidai, né, no caso os medos, né, então esse termo utilizado pelos assírios, o Parsua, era uma designação especial utilizada para referir-se a tribos iranianas do sudeste, né, ou do sudoeste, que referia-se, né, a si próprio como arianos, e vinham do persa do antigo Parsa, né, Panassa, né, que eles tinham essa autodenominação. Então, os gregos, que até então utilizavam os nomes relacionados, né, à Média, né, ou aos medos, né, começaram a partir do século V a.C. a utilizar o adjetivo como Perses, né, ou Pérsica, ou Perses, né, para referir ao império de Ciro, o Grande. Então, nas partes da Bíblia onde este reino é mencionado, como o livro de Esther, de Daniel, de Esdras e Neemias, né, é chamado de Paras. Então, os persas em si, a sociedade persa, como ela vai dominar todo aquele território do Oriente Próximo, então eles vão interagir com todos esses povos. E cada povo vai ter uma forma distinta de os denominá-los. Né? No caso, né, os gregos, porque eles viviam na região média, então chamavam eles de medos. Né? No caso, os assírios, né, vão chamar eles de Parsua, né, ou persas, e também entre outras denominações. Os hebreus vão chamar eles de paras. Então nós temos todas essas nomenclaturas que tanto misturam na história, né, na cabeça dos historiadores, e isso vai trazendo esses elementos até os dias de hoje. Bem, então depois de diversas variações do idioma e do alfabeto utilizado para descrevê-los, né, durante o Império Parta, durante o Império de Arquimênides, né, da Arquimenida, né, os persas foram gravados como uma escrita que era chamada de Pahlavi. Né? Já durante o Império de Sassanida, a mistura de persas, medos, partas e outros povos indígenas do Irã, incluindo os elamitas, ganharam um termo, né, um terreno e uma identidade iraniana homogênea, e foi criada, né, a tal ponto, todos os, né, que passaram a ser chamados de iranianos também foram chamados de persas. E a despeito de quaisquer assim afiliações, né, vão começar a ter algumas conotações linguísticas. Então, como todos esses povos usavam a mesma forma, né, de se comunicar, então todos foram massificados como persas. No caso, o Ibn Nadim, entre outros historiadores medievais árabes, escreveu que a língua iraniana são, né, os Pahlavis, né, no caso, o Dari e o Kuzi. Né, o persa é o Surriani, né, no caso, né, nesse caso, né, esse historiador ele vai começar a trabalhar todos esses elementos, dizendo o seguinte, né, que relatou
né, que essas línguas, então esses idiomas não oficiais persas, né, no caso do Kuzi, né, sendo um nome também utilizado para o Elam, né, então a identidade elamita. No entanto, provavelmente já não existia quando eles estudaram. Bem, então, durante a Idade Média, que nós ainda vamos nos aprofundar, no caso, né, já tenho alguns vídeos meus aqui falando sobre feudalismo, mas quando a Europa estava fragmentada, né, então, enquanto a Europa estava buscando, né, e era controlada pela falta de ciência, né, de uma certa, né, de alguns problemas voltados à sua fragmentação, os muçulmanos estavam no auge da sua cultura. E os muçulmanos estudavam os povos ao redor, como uma forma de saber o que estava dizendo. Então, no caso, quando nós falamos, né, sobre os persas, nós vamos retratar o que os muçulmanos deixaram para nós como estudo, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos uma visão um pouco disturbada dos persas, porque nem todo persa, né? Porque quando a gente olha para o Irã hoje, o Irã até a década de, né, até o final da Segunda Guerra Mundial, o Irã ele não era muçulmano, né? Ainda trazia dentro dele as bases culturais e as bases que deram origem desde a antiguidade, desde o Império Persa, né? Tanto é que persa é sinônimo de Irã, né? Então o iraniano ele também pode ser chamado como persa. E isso vai gerando algumas questões que vão se entrelaçando e vai chegando até os dias de hoje. Bem, então a política e a cultura. Então a expansão Pérsia, né, da Pérsia, somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Então todos os povos conquistados pelo Império Persa tinham de pagar impostos, mas não eram obrigados a deixar de lado seus costumes ou a sua língua. Então os persas foram os primeiros povos a realizar uma reforma política administrativa. Então, os persas, diferentemente dos povos como os romanos, né, como outros povos da antiguidade, quando eles chegavam na região, eles não obrigavam esse povo a deixar a sua cultura. Eles simplesmente diziam o seguinte: ó, você vai continuar aí, só que você vai estar sobre a minha administração. Você estando sobre minha administração, você vai ter que me ceder recursos, né? Você vai ter que me pagar impostos e você vai me enviar homens para fazer parte do meu exército. Tanto é que o exército persa, na antiguidade, ele era conhecido como um dos maiores impérios da história da humanidade, por conta da sua organização. Bem, então era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa realizada pelo governo de Dario deu origem aos satáprias. Então, no caso, as províncias governadas pelos satrapas. Então, estes eram considerados o olho e o ouvido dos reis. Né? Então, pessoas de confiança encarregadas a vigiar a questão da região, as satrapas. Né? Então, desse modo, o sistema político-administrativo da civilização persa possuía um nível de complexidade maior em relação às outras sociedades do período. Bem, então, quando o rei persa ele dominava uma região, ele vai garantir a esse povo a sua autonomia, só que ele vai ter um preço a pagar. Então, esse preço a pagar que eles eram administrados por uma pessoa de confiança do rei, que era o satrapa, né? No caso, o satrápia, que no caso era, né, um administrador que iria tornar aquela região, né, parte do Império Persa. Né? Então, os satrapas, ele eram aquele que iria governar aquela província, aquela região que era dominada pelos persas. E com isso vai gerar uma organização administrativa muito sofisticada para aquele período. Né? Então, porque o Egito, quando ele dominava uma região, ele colocava dentro daquela região uma pessoa de confiança da sua própria etnia. Né? Então, no caso, quando eles invadiam um nomos, né? Então, em vez de colocar uma pessoa da confiança do rei, ele escolhia um líder local para continuar a administração. Isso poderia levar a algumas questões que iria, né, causar algumas revoltas. Nesse tempo aí, então, os reis persas, eles tinham uma visão um pouquinho mais avantajada. Então, eles vão tentar, né, organizar,
né, nesse sentido, uma organização administrativa muito mais sofisticada. Então, era preciso ter alguém de plena confiança do imperador ali, que no caso era o satrapa. Bem, então, nós vamos falar aqui dos principais satrapas, né, dos reis, né, Pérsia, né, dos reis persas. Então, nós vamos falar de alguns reis que tiveram participação, né, muito importante durante a história da humanidade. Um desses primeiros reis foi o Ciro I. Então, o Ciro, ele foi um dos primeiros membros da dinastia de Aquimênida, né? Acredita-se que tenha sido neto de um fundador Aquimenes, né? O filho de Teispes. No caso, os filhos de Teispes dividiram o reino entre si após o falecimento do seu pai. Então, o Ciro, ele reinou como rei de Assã, né? Ansan, enquanto seu irmão foi o rei de Ariaramenes, né, da Pérsia. Então, a fixação da cronologia, né, desses eventos é incerta. Nós não sabemos exatamente qual foi a época, por conta da falta de fontes, mas isso se deve à sua sugerida, mas ainda debatida identificação como soberano conhecido como Curas, né, de Parsumas. Então, Curas era primeiramente mencionado em 652 a.C. Bem, então, em vez de ser chamado como satrápia, ele era chamado de Curas, né? Então, era um rei, né, que vai governar ali a região do Irã, e eles vão dividir o território entre esses dois irmãos. E o Ciro I, ele foi o rei que mais se sobressaiu dentro dessa realidade. Bem, então, neste ano, a Samassumalkin, né, então o rei da Babilônia, em 668 a.C., né, a 648, revoltou-se contra os seus irmãos mais velhos, no caso, o senhor Assurbanipal, né, no caso, 668 a 627 a.C. E o rei da Assíria, né, os Curas, é mencionados no contexto da aliança militar entre esses dois grupos. Então, a guerra entre os dois irmãos terminou em 648 a.C., com a derrota e o suicídio do Samassumalkin, né? Então, ele foi derrotado e, como uma forma de não se tornar um troféu de guerra, ele vai se suicidar. Lógico, nós não temos uma fonte tão fiel para assumir esse tipo de afirmação, mas esse é um ponto importante. Então, o Cura, novamente citado em 640 a.C., nesse ano, o Assurbanipal trabalhou para derrotar Elam e tornar-se o senhor de diversos de seus antigos aliados. O Curas aparentemente se encontrava entre estes. Então, o filho mais velho, né, no caso é o Aracu, né, foi enviado à Assíria para pagar tributos a este rei. Curas, então, parece desaparecer dos registros históricos e o surgimento, né, sugerida a identificação como Ciro I, poderá auxiliar a conexão entre esses elementos, né, entre essa realidade. Então, né, vamos lá. Bem, então, continuando aqui. Então, quando nós falamos no caso aí do Ciro, então, teoricamente, ele trocou o nome. Em vez de ser mais o Curas, ele vai se tornar o Ciro I,
né, como auxiliar a conexão, né, conectar a dinastia de Aquemenida, né, com os principais eventos do século VII a.C., né, que vai promover a expansão, né, do território persa. Bem, então o Hassurbanipal, né, morreu em 627 a.C., presumivelmente, Ciro continuou a pagar tributos ao seu filho e sucessores, né, no caso, o Assurretilialani, né, no caso de 627 a.C. a 623 a.C., e assim Sariuscum, né, em 623 a 612 a.C. Então, ambos se puseram, né, assim, se opuseram devido à aliança liderada, né, pelos Siachares, né, dos Medos, em 625 a 585 a.C., e Nabopolassar, né, da Babilônia, em 625 a 605 a.C. Então, em 612 a.C., os dois tentaram capturar Nínive, a capital assíria. Então, isso assim, representou, de fato, o fim do Império Neo-Assírio, embora, né, os remanescentes do exército assírio, sob o comando de Assurbanipal II, né, de 612 a 609 a.C., tenham continuado a resistir, né, a partir de Arã. Então, a Média, né, e a Babilônia logo dividiram-se, né, dividiram as terras previamente controladas pelos assírios, e Ansã, né, aparentemente caiu sob o controle dos medos. Considera-se que Ciro terminou seus dias como vassalo de Siachares, né, no caso, ou filho de Astyages, né, de 580 a 550 a.C. Então, Ciro I foi sucedido pelo seu filho Cambises I, e o seu neto viria a ser conhecido como Ciro, né, o Grande, o fundador do Império de Aquemênida. Né? Então, esse reino ele vai ter esse princípio, né, de organizar a expansão, né, dos domínios persas. Bem, então note-se que esse computo de sua vida reinado pode se colocar na sua primeira atividade mais de um século antes de seu neto. Então, isso colocaria a sua paternidade de Cambises II em idade mais avançada. Então, é questionado que Curas e Ciro sejam figuras distintas, de relação incerta entre si. O último pode, então, ter se reinado no início do século VI a.C., e seu reinado não ter sido marcado por eventos tão significativos. Então, devido à atual, né, falta de registros suficientes para este período histórico, então permanece incerta, né, qual seja a teoria mais próxima dos fatos. Bem, então, o Ciro ele vai ser destinado que era um rei, que ele vai organizar uma parte administrativa do Império Persa, e também controlando e manipulando politicamente esses reis, esses monarcas ali dentro daquela realidade. Só que o mais importante é que ele deu início a uma dinastia muito impactante durante a história persa. Bem, o Cambises II, então ele herdou do seu pai, o Ciro II, o maior império que o mundo jamais vira. Então, suas instituições fundamentadas na autodenominação, né, dos povos conquistados permitiam que Cambises se dedicassem menos à política e mais às conquistas militares. Invadiu o Egito com um grande exército formado por soldados de todos os povos do império, em 525 a.C., derrotou o faraó Psamético III na Batalha de Pelúcio, né, conquistando aquele país. Bem, então, Cambises II ele tem uma passagem pela história, principalmente militar. Então, o que o Ciro I ele foi político, o Cambises, como uma forma de aproveitar a organização, né, da satrápia, que foi criado pelo seu pai, o Cambises ele vai expandir o território persa, chegando até o Egito. Bem, então, enquanto Ciro foi lembrado, né, por sua generosidade para os seus inimigos, o Cambises foi lembrado como um tirano. Dizia-se
que era um homem de temperamento explosivo. Então, segundo Heródoto, Cambises teria tido acesso a um acesso de fúria contra a sua irmã grávida e a teria matado por espancamento, e logo após ele ter feito isso com a sua irmã, deixou a cargo do rei, né, que passou a governar, foi o Dario, que foi um dos maiores reis da Pérsia. Bem, então, o Cambises, ele era muito voltado para a questão militar, e ele também tinha ataques de, você dizer o seguinte, ele não era tão diplomático assim. Então, ele resolvia as questões à base da violência. E isso vai ser um ponto impactante, principalmente quando ele assassinou sua própria irmã, né, para conseguir aquilo que ele achava que deveria ser, né, a base para o seu governo. Bem, então a conquista do Egito. Então, né, assim, devidamente atendido, né, os assuntos domésticos, ele estava pronto para resolver questões da natureza superior. Então, de Ciro, o novo rei havia herdado, né, um caso importante da matéria da negociação, assim, de matérias de negócios pendentes. Então, o seu pai não tinha deixado nada por resolver. Então, ao contrário dos grandes príncipes de Nínive, o conquistador persa não tinha vivido o suficiente para reivindicar a vassalagem do Egito, onde um velho monarca chamado Amasis ocupava agora o trono de Mênfis. Então, no caso, Cambises, ele vai ter que negociar com o faraó, né, no caso, o Amasis, né, um acordo, né, para poder ter o Egito como vassalo. Então, o Egito servindo como servo dos persas. Né? Então, com isso, vai iniciar um outro período de conflito. Bem, então, Cambises preparou-se para resolver o assunto, lançando mão dos povos navegadores, né, então, e seu império, os gregos, né, da Jônia e os fenícios do Levante. Ele organizou uma esquadra para navegar até o estuário do Nilo. Então, convocando o exército veteranos, né, treinado por Ciro, marchou para Gaza. Né? Então, a derradeira cidade, né? Então, importantes antes da inóspita faixa de deserto que separara a Palestina sobre o subcontinente africano. Então, ele vai aproveitar o exército montado pelo seu pai para poder, né, de uma certa forma ou de outra, realizar as suas ambições, que foi dominar toda a região do norte da África. Bem, a comitiva, ela era atribuída, né, uma comitiva bem versátil, bem ágil. Então, entre a comodidades, né, estavam sua jovem esposa, Roxana. Entre os conselheiros estava o idoso rei, né, déspota, no caso, o rei Cresso. Agora, aparentemente, um sábio no acompanhamento persa. Entre seus substitutos mais importantes estava, né, o certo Dario, comandante ardiloso e descendente de uma família de sangue real. Então, os persas, né, então o Dario, ele tinha essa questão do comando, ele era bem organizado, ele era muito bem orquestrado, e isso vai fazer com que o seu filho herdasse esses pontos que ele vai usar a força em vez de usar a diplomacia. Bem, então a situação dos egípcios não era nada inviável, né? Então havia menos de um século que o exército do Nilo foram suplantado pelo Nabucodonosor II. Então, desde então, o poderio do Egito não, né, progredira muito, enquanto os persas tinham crescido com um gigante, né, império faminto por terras e conquistas. Então, o Amesis gozava de prestígios estadistas, né, estrategistas, né, de âmbito nacional, mas era um homem idoso e os acontecimentos no exterior tinham se voltado contra ele, que primeiro vira Cresso, né, em seguida o Nabonido serem subjugados, né, pelo Cambises. Então ele tinha investido numa amizade com os gregos por intermédio de Delibes, né, no caso, né, do Delibes, né, como uma forma de contribuir generosamente com a reconstrução dos templos, mas aos governos dos persas, dos gregos continental, não eram tão assim próximos a eles. Então, no caso, os problemas que foram gerados, né, por alguns conflitos, ele tinha cultivado uma relação particularmente íntima com Samo na ilha grega da costa da Jônia, né, enquanto os sâmios, né, assim, convencidos da invencibilidade dos persas, não só declinaram de prestar ajuda ao Amacias, né, o Amácias,
como ainda colocar os barcos à disposição de Cambises, né, para o futuro, né, o futuro pareceu realmente incerto para o Egito. Então, os gregos, em vez ainda de apoiar, né, os egípcios, eles vão lutar contra os egípcios. E isso vai criar alguns probleminhas para, né, no caso, esse faraó. Bem, então ainda havia, entretanto, um aliado digno de confiança, e este era indiferente da volubilidade humana. Então, entre Gaza e o Egito, estende-se um deserto em um trecho relativamente curto, mas um deserto muito violento, né? Um deserto que não tem tantos recursos naturais. Isso, de uma certa forma ou de outra, dificultava, né, a invasão por terra. Né? Então, isso vai fazer com que o Cambises ele tentasse, né, ir, né, viajar, né, durante a noite, né, e durante o dia ele ficava, né, recluso ali para não expor os seus soldados às condições climáticas tão desfavoráveis. E isso foi durante 10 dias. Bem, então a sorte estava a favor dos persas e no último minuto um oficial mercenário do serviço de Amasis desertou, trazendo para o acampamento invasor um grupo de nômades do deserto, com cuja assistência foi montando um esquema, né, de comboios de camelos, né, e o revezamento para transportar água até Cambises estivessem enquanto suas tropas iam avançando. Então, como se isso não bastasse para desanimar os egípcios, na véspera do ataque persas, Amasis, né, adoeceu e morreu subitamente, né, então deixando nas mãos do seu filho inexperiente uma nação apavorada. Bem, então os egípcios eles tentaram conter o avanço persa, só que no meio desse né, da organização do conflito, o faraó ele vai vir a falecer. E quando o faraó ele falece, né, a nação que já sabia do seu destino e como é que isso seria feito, ele vai ver o avanço persa de uma certa forma, assim, temendo com o que poderia acontecer. E não puderam resistir essa marcha, e com isso, levando à queda dos egípcios. Bem, então o novo rei, o Pissamético, começou a defesa, né, por movimentos corretos, então desafiando os persas, enquanto esses emergiam do deserto em Pelecium, né, a leste da apoiadora região do delta do rio Nilo. Então os dois lados lutaram desesperadamente. Então, como os persas chegaram no primeiro momento em um número muito reduzido, né, no caso o novo faraó, ele vai tentar impedir que esses persas chegassem em maiores números, mas ele não vai ter êxito, né? Principalmente por conta que esses persas tinham uma organização militar mais sofisticada do que os egípcios. Então, o resultado foi decisivo, né? Então, os egípcios lutaram por seus lares e sua soberania. E os invasores lutaram conscientes de que uma retirada para o deserto que acabavam de cruzar poderia ser desastrosa para eles. Então, 80 anos depois, segundo Heródoto, o campo de batalha ainda estava juncado de crânios e ossos alvejados de flecha e de outras armas. Então, entretanto, os egípcios não conseguiram sustentar os agressivos arianos e ao final do dia, né, no caso de trepidante, ele vai terminar um dia de uma certa forma, né, tenebroso. O faraó Pissamético fez a segunda manobra, que se provou fatal. Em vez de bater em retirada para defender os cursos de água, né, que e poderiam alimentar os persas, onde poderiam reagrupar o exército e conseguindo espaço para manobrar. Ele recuou para Mênfis e se trancou na cidade, obrigando os persas a fazerem um cerco na cidade de Mênfis. Bem, então, como o expediente militar, né, buscar o refúgio, né, no baluarte só fez sentido quanto se pode contar com um reforço, quantos inimigos, né, está despreparado para prolongar o enfrentamento desse cerco. Se não é simplesmente levar em xeque-mate. Então, o faraó, o Pissamético, não tinha esperanças de receber reforços e nem, né, que os persas, com os recursos de terras ao seu dispor, fossem debandar. Então, no caso, em Sardes, né, contra as cidades jônicas,
eles tinham demonstrado uma aptidão para a guerra de assédio. Agora, embora em Mênfis se, né, obstinasse a resistência, eles apertaram o cerco e aguardaram muito tempo. E a fim foi inevitável. A queda da cidade ocorreu em 525 a.C. e foi a queda de todo o Egito que caiu na mão dos persas. Então, de certa forma, a conquista foi ainda mais dramática de que a queda para a Babilônia e a Lídia, pois os magnifícios, da história egípcia ultrapassaram o sonho de qualquer persa. Então, o esplendor, os seus símbolos devem ter enchido de assombro a poderosa eufórica, no caso, os toscos guerreiros de Cambises. Então, ter conquistado o Egito era ter dominado o último dos grandes reinos independentes do mundo antigo. Bem, então, quando o Egito ele cai na mão dos Cambises, do Cambises II, o Egito ele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, esse período na história do Egito é chamado como o segundo período intermediário, onde o Egito ele é dominado pelo, no caso, pelo Cambises II. Bem, então a expansão pela África. Então, o Cambises ele não ficou apenas no Egito. Então, ele expandiu, ele queria dominar toda a África. Então, a conquista é um hábito que vicia. Então, tendo controlado o hábito com o seu pai, o Cambises, agora estava movido a satisfazer o desejo cada vez maior. No caso, ele, além de conquistar Mênfis, então, o convite de expandir os seus territórios para toda a África. Então, tendo ocupado as terras do faraó, ele conquistaria toda a África. Então, o desejo do Cambises II era dominar todo o continente africano e, com isso, expandir o território persa para toda a região. E isso vai fazendo com que eles começassem a buscar mais recursos. Bem, então, em sua nação, em sua noção de África, entretanto, era um pouco imprecisa. Então, para o sul, a África dos antigos terminava na Etiópia. Aqui, os deuses mantinham as suas formas noturnas. Então, as suas tertúlias noturnas. Então, os seus domínios. Ou pelo menos assim pensava Homero, cuja ideia era de que o sol ele pernoitava ali. Então, os etíopes e o povo de cara escura governavam a fama dos soldados talentosos, organizados e bons. Então, pois no século VIII a.C., haviam realmente dominado o Egito. De maneira como Cambises compreendeu a rota, alcançar a Etiópia desde o Egito significava atravessar por toda a Núbia, uma terra nua, da antiga cultura, cujos habitantes negros, milhares de anos antes do surgimento da Pérsia, tinham estado manufaturados de peças de cerâmica e de decoração características de lanças engenhosamente farpadas. Então, o oeste do estuário do Egito, os persas estavam conscientes da existência da cidade de Cartago, e na região da moderna Tunis, cidade marítima frequentada pelos gregos, fenícios, entre outros. Bem, então a visão que os antigos tinham da África, ela apenas abordava a África saariana, então a África do deserto do Saara. Então, ao sul da África, eles não tinham uma noção do que eles poderiam encontrar, e também os desafios que isso significaria. Mas, no caso Cambises, ele, com a sua ambição, ele vai tentar, ele vai buscar dominar aquela região, mas não vai ter tanto êxito assim. Bem, então, em torno do litoral do Império, Cartago era um do porto mercantil altamente considerada. Entre o Egito e Cartago, situa-se o deserto da Líbia. Então, Cambises agora é um tanto efatiado, no caso da realização do deserto. Então, acreditava que o problema poderia ser controlado pela tática de saltar de um oásis a outro. Deve-se acreditar, no entanto, que ele próprio não tentou fazê-lo pessoalmente. Em vez disso, o imperador se reservava para um embate com os etíopes, enviando para a Líbia um contingente separado de seu exército estacionado no Egito. Então, o exército jamais chegou a Cartago, nem tampouco retornou.
Segundo a tradição egípcia, a expedição simplesmente desapareceu no deserto, o que não é difícil de conceber. Bem, já que o oeste do delta do Rio Nilo existe uma área desértica suficientemente grande, né, para fazer a faixa de Gaza parecer insignificante. Bem, então, no caso, os persas que não dominavam, que não conheciam o território, ele subestimou, né, no caso, os perigos que eles iriam encontrar na travessia do deserto do Saara. Então, com isso, Cambises ele vai ter uma derrota significativa, e isso vai enfraquecer os seus ânimos. Fato que o seu domínio da África ficou apenas reclusos ali ao Egito, principalmente por conta de um erro também que foi fatal. Ele dividiu as suas forças, né? Então, ao dividir as suas forças, ele não vai ter como, né, conseguir, né, conter a resistência, né, contra o seu domínio. E isso vai ser também um ponto fatal contra ele. Bem, então, ao acampar no sul, foi igualmente ociosa. Então, Cambises, eles avançando para a Etiópia por via terrestre fluvial, não foi além da Núbia. E se pudermos acreditar no rei daquele país, os núbios destruíram a frota persa. Então, as forças terrestres, né, estão prostradas pela escaldante região desértica, mal conseguiram se arrastar de volta para o Egito, e com isso, né, o Cambises vai sofrer uma derrota muito significativa, né, pelas suas ambições. Então, ele conquistou o Egito com uma certa facilidade, e ele acreditou que o mesmo fato seria acontecido com outros reinos africanos. E ele vai ver que a situação não foi tão simples assim. Bem, então, depois do Cambises, nós temos o Dario, né? Então, o Dario I. O Dario I foi o rei que lutou durante a Batalha de Maratona, que foi uma das batalhas mais expressivas antes, né, das Guerras Médicas. Então, o Dario ele vai assumir ao trono após derrubar um usurpador chamado Bardia, né, que também podia ser chamado de Gaumata, supostamente um mago com o auxílio de 6 outras famílias nobres persas. Então ele foi coroado na manhã seguinte, o novo rei se deparou com uma revolta por todos os reinos, né, e conseguiu reprimi-los. Um dos grandes acontecimentos na vida de Dario foi a sua expedição para punir a cidade-estado de Atenas, né, e a cidade de Erétia, né, no caso, por seu papel das revoltas jônicas e subjugar a Grécia. Então, o Dario expandiu o seu império após a conquista da Trácia e da Macedônia, e a invadir a Sítia, terra natal dos Citas, uma tribo nômade que havia invadido a Média anteriormente e assassinado o Ciro, o Grande. Bem, então, no caso, o Dario ele vai ser um rei de grande importância para o povo persa, principalmente por conta da sua ambição de expandir o território ainda mais do que o Cambises. Só que ele vai contar com... Ele não vai ter tanta sorte assim por conta que ele vai esbarrar no Império Grego. Né? E quando os gregos eles estavam, né, de uma certa forma propícios a se unir. Né? Levando em consideração que quando nós fomos estudar a Grécia ela não era um país unido. Então, em alguns momentos, eles lutavam entre si. Mas, nesse caso aí, eles vão se deparar os, com os atenienses, e os atenienses vão derrotar os persas durante a Batalha de Maratona. Bem, então, Dario organizou um império dividido entre províncias, no caso, as satrápias, né, e colocando satrapas para governá-las. Organizou um novo sistema monetário, unificando e fez, assim, o aramaico como idioma oficial do império. Também instituiu os projetos de construção por todo o império, especialmente na cidade de Susa e a Passagarda, né, no caso também a cidade de Persépolis, e a Babilônia e no Egito, onde também foi responsável por por codificação das leis. Então, Dario também foi lembrado por ter gravado no penhasco, né, a célebre inscrição de Beistun, no caso, uma autobiografia de grande importância linguística. Entre os colossais projetos arquitetônicos pelos quais foi responsável, então, o magnífico palácio de Persépolis e o palácio de Susa. Bem, então, o que o Dario I ele foi, né, ele foi tão importante por conta da questão
de você criar um sistema monetário. Então, ele vai criar uma moeda única que circulava dentro do Império Persa, que fica conhecido como dárico. Né? E também ele vai criar um código de pesos e medidas, e ele vai, de uma certa forma ou de outra, querer criar uma legislação dentro desse território. Né? E isso vai ser os feitos do Dário I. Bem, então o filho de Estepes, né? Então o seu nome persa, no caso, né? Do hebraico Dario, né? Já no grego antigo, né? Vai ser chamado de né? De Dareios, né? E o indiano chamavam ele simplesmente de Dario, né? Então, no caso, em sânscrito. Então, o seu sonho era conquistar a Grécia, criou, né, as bases para as guerras médicas, mas a Batalha de Maratona ele foi derrotado, morreu por causas naturais e deixou o trono para o seu filho Xerxes. Então, Dario contava com um exército altamente treinado que se distribuía pelo império disposto mais a 100 mil homens em diferentes pontos do território. Então, o Império Persa ele era uma máquina, né, para o período da história, né, por conta do seu número e por conta da sua intensidade. Bem, então a economia, né? Então quando a gente fala, né, né? Então no caso, o Dario, né? Ele vai simplesmente, então os persas, ele vai começar a trabalhar a questão da economia. Então os persas eles viviam da agropecuária, né? Da mineração e do artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados. Então a construção das estradas reais proporcionou ao desenvolvimento comercial, pois tornou as viagens mais rápidas e seguras, a fim de poder negociar todas as regiões do vasto império. Os persas instituíram uma moeda única chamada dárico. No caso, o dárico é essa moeda criada pelo Dario. Então, esse sistema de estradas também era muito importante por conta de um ponto bem, né, primordial. Então, também ele vai criar um sistema muito sofisticado de troca de mensagem, né, chamado uma base para o correio moderno. Então, ele vai criar entrepostos entre as cidades e isso vai fazer com que cavaleiros eles se revezem para a chegada, né, dessas mensagens. E também essas estradas vão facilitar a circulação de produtos e de pessoas. Bem, então, na arte e na religião, os persas contribuíram, né? Então, eles construíram grandes obras arquitetônicas e seus palácios. Então, além de grandes, eles eram bastante luxuosos. Então, os mosaicos e as pinturas retratavam os feitos dos imperadores, assim como os deuses. Então, ainda hoje, a cultura persa é famosa pelos seus belos tapetes e reconhecido pelo mundo. Então, seus desenhos elaborados, né, formam um labirinto geométrico, né, geográfico, ou com elementos da natureza. Bem, então, quando nós pensamos em cultura, né, então a cultura persa, ela tem muito a ver com o seu legado, principalmente dos seus grandes palácios, e por conta dos famosos tapetes persas, né, e também por conta da produção, né, assim como qualquer povo da antiguidade, a questão da agricultura e da agropecuária. Bem, na religião, os persas eles pregavam o que ficou conhecido como zoroatrismo ou madeísmo. É um nome antigo da religião deste povo, que teve origem na fusão das crenças populares dos povos persas, feito pelo seu fundador, no caso, o profeta Zoroastro, né? Ou Zaratustra. Né? Daí o nome da sua origem dessa religião. Então, trata-se de uma religião dualista, ou seja, acreditava no princípio de bem versus o mal. No caso, a deusa Mazda, deusa do bem, e Arimã, deusa do mal. Então, nesse contexto todo, havia uma luta entre os dois. E os seres humanos, eles tinham o livre-arbítrio de escolher um lado. Só que todas as escolhas tinham uma certa consequência com o passar do tempo. Então, tinha esses efeitos. Bem, então aqui nós temos um dos símbolos mais importantes, né, do zoroatrismo, né, que é a questão do Deus do bem, né, e isso é um ponto importante, né, dessa religião. E, né, o que nós vamos dar início aqui, a partir de agora, depois do próximo vídeo, é como é que será a formação do povo hebreu, e como é que os hebreus se formaram e foram um povo muito importante naquela região durante a história antiga. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso.
né? Lógico, né? A história persa, ela é uma história bem interessante, mas cheia de lacunas que ela é preenchida a cada momento com a descoberta de novas fontes, mas sempre bom a gente super válido, né? Chegar a essas conclusões. Então, eu agradeço a todos aqui, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.